Olá, gente, tudo bom? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Ezequiel, dos capítulos 25 a 32. Estamos agora vendo Deus falando a respeito do julgamento das nações que estão ao redor do povo de Israel. Então, vamos direto ao assunto. Que continue EBD, Ágape, Ezequiel, capítulos 25 a 32. Vem conosco. E aí tem um outro ponto interessante, já aqui no verso 8, quando diz assim, ó: Assim diz o Senhor Jeová, visto como dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações. Você vai ver no verso 12 falando sobre Edom. Esse Edom do verso 12 é o mesmo Seir do verso 8, tá? E era inimigo de Israel. Só para te lembrar, Israel nasceu Jacó, né? E foi transformado por Deus em Israel. Edom foi o irmão de Jacó que foi puxado pelo calcanhar. Então, Edom era inimigo de Israel em toda a história. Ele se recusou a permitir que os israelitas, liderados por Moisés, atravessassem o território, né? E a gente vê isso lá em Números. Especificamente, lê o capítulo 20 de Números. Edom guerreou com Saul, Edom guerreou com Davi, Edom se indispôs, né, com Salomão, com Jeorão e com Acais. Edom juntou-se a Nabucodonosor na invasão que levou à destruição de Judá. E você vê isso em Jeremias 49. E aí você também vai ver uma narrativa bastante interessante sobre isso em Obadias. E aí Obadias só tem um capítulo, né? Você vai ler o capítulo todo, que eu sei disso. Mas especificamente os versos 10 e 11 de Obadias vai falar sobre a inimizade, né, de Edom e Israel. E isso trouxe juízo sobre Edom. É interessante, pastor mestre Guilherme, de que no próprio texto de Obadias, né, que o pastor se referiu, o último versículo, né, Obadias capítulo 1, versículo 21, diz assim, a última frase, né? E o reino será do Senhor. E o reino será do Senhor. Por que eu estou trazendo isso? Quando a gente lê a Ezequiel 25 a 32, a gente está comentando agora sobre esse texto, fica parecendo, pode parecer para você que está ouvindo, que é uma mera questão de guerra entre nações ou de disputa entre nações. Mas aí é interessante a gente pensar e lembrar da origem das coisas, né? Por exemplo, Edom, né, Esaú, ele não honrou ser o primogênito. Ele não dava tanto valor às coisas de Deus. Então, no fundo, é importante a gente observar que essas nações que estão ao redor, né, os amonitas, Edom, Deus está trazendo algo que é o seguinte: eles não queriam o governo de Deus naquele lugar. Isso é muito importante a gente entender, de que não é uma simples batalha entre nações. Qual a origem disso? Por isso que é tão importante a gente ler a Bíblia, né, desde Gênesis, para que quando a gente chegue em Ezequiel e nos demais livros, nós tenhamos essa bagagem do que Deus já falou e do porquê aquilo está acontecendo. Então, esses povos que estão aí ao redor do povo de Israel, e isso inclui o irmão de Jacó, né, o povo descendente do irmão de Jacó, que é Edom, ou Seir, ou Esaú, eles não queriam que o reino de Deus se estabelecesse na terra. E eles se alegravam quando a nação que representava esse reino de Deus caísse. E aí eu já trago isso para a nossa vida prática. Nós ficamos felizes quando alguém que representa o reino de Deus faz algo de errado. No fundo, por que nós estamos nos agradando de alguém que representa a autoridade de Deus, ou que deveria representar a autoridade de Deus? Por que nós ficamos alegres, se é que isso acontece, né? Por que ficaríamos alegres quando essa pessoa falha? Observe que no fundo, se estamos alegres pela falha de alguém que representa Deus, ou que deveria representar Deus, nós estamos talvez, não vou dizer, não posso afirmar com certeza, mas é possível que estejamos caindo no erro de Edom, caindo no erro das nações vizinhas, que no fundo, estavam querendo
que o reino de Deus não se estabelecesse, que as orientações morais de Deus, que os direcionamentos de Deus não fossem para toda a humanidade. Então a gente tem que pensar com muita clareza e muita intensidade na análise do nosso coração qual a verdadeira motivação de nos sentirmos alegres, se é isso que acontece, quando alguém que fala em nome de Deus cai, quando alguém que fala em nome de Deus falha. Deus traz sim a juízo o que há no nosso coração. O que há no nosso coração é revelado diante de Deus, e se nós estamos lutando contra o reino de Deus, contra a vontade de Deus de fazer bem às pessoas, nós somos sim responsáveis por isso. Há responsabilidade para todos, tanto para aqueles que são do povo de Deus, quanto aqueles que ainda não se aliançaram, porque Deus fez todas as coisas e a gente está vivendo numa terra que foi produzida por Ele. Mas vamos continuar, porque existem outros povos que estão ao redor do povo de Israel, né, ao redor de Jerusalém, e que é importante a gente estudar e ver o que Deus está trazendo sobre eles. Próximo tem aí os filisteus. Lá no verso 15 do capítulo 25 vai entrar na história os filisteus, né? Entrar na história, diga-se de passagem, entrar nesta narrativa aqui, neste momento de julgamento que o Senhor traz através de Ezequiel. E os filisteus, desde o tempo dos juízes, você vai ver na sua Bíblia que ele traz problema para o povo de Deus, né? Começa lá em Juízes 3, com Sangar, depois Juízes 13 a 16 com Sansão, e em 1 Samuel também tem a narrativa, né, dos filisteus se contrapondo ao povo de Deus e à vontade do coração de Deus. E quando chega Nabucodonosor, aniquila eles, né, ele deporta eles e enfim, aí acaba a história deles. Então você veja, gente, que as pessoas que têm se levantado contra a vontade de Deus, contra o povo de Deus, entre eles mesmos, o nível de destruição é tamanho que acaba um engolindo o outro, e ao ponto em que esse um que fica destrói a si mesmo, né? Então vamos olhar para Deus, vamos olhar para o coração de Deus. Para onde está inclinado o coração de Deus? Então é para esse lugar que eu vou. Eu conversava com o irmão e falava com ele sobre a importância da gente olhar para a vontade de Deus, ao invés de olhar para retaliações, artimanhas, ardis do inimigo. Porque o que me faz prosperar é fazer a vontade de Deus. O diabo fica gastando o tempo dele que resta, né, tentando tirar o meu foco. Esse é o papel dele. Então, se eu olho para as tentativas dele de tirar o meu foco, ele teve êxito. Ele tirou meu foco. Quando eu olho para Deus, ele perde o tempo dele, porque eu estarei indo cada vez mais para Deus, e você também, e cada vez menos ele terá importância, ok? Então, nós vamos olhar aqui todas as investidas desse povo que eles fizeram e o juízo que foi lançado sobre eles, e vamos passar rapidamente, por quê? Porque eu quero chegar no capítulo 33, aonde a palavra vai me falar sobre o papel do profeta. Aí sobre esse a gente dedica tempo e a gente se debruça. Por quê? Porque aí vai estar mostrando para nós o coração de Deus. Vai estar nos dando direcionamento. E aí, em cima disso, a gente investe tempo. Tá bom? A gente vê, né, gente, esse comentário precioso do pastor e mestre Guilherme a respeito do que a gente deve focar, né? Focar no Senhor, focar em Deus. Se a gente pensar lá do começo, né, desde Gênesis 1, a gente percebe que a mão de Deus, o poder de Deus é capaz de fazer com que uma terra sem forma e vazia ganhe vida, ganhe ordem, né, ganhe organização. Então a gente vê que Deus, ele tem essa capacidade de implantar vida, implantar ordem num ambiente que está desordenado, tá? Então, as leis de Deus, elas têm esse poder. Quando a gente se coloca à disposição de Deus, a gente consegue ver uma vida que estava num caos se transformar numa vida organizada, ordenada, uma vida plena. E isso é bem interessante, porque quando a gente luta contra esses princípios, nós estamos lutando exatamente a favor do caos e não a favor da vida. E aí o pastor Mestre Guilherme está nos ensinando, olha, existe uma solução para o caos, foque em Deus. Se você olhar para Deus, se você quiser fazer a vontade de Deus, você vai conseguir receber do próprio Senhor esse poder
para poder transformar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao redor. Aqui, nesse primeiro momento, né, estamos estudando os capítulos de 25 a 32, essas nações, primeiras nações que apareceram no texto, Amonitas, Moabe, Seir, que é o próprio Edom, e os filisteus, eles estão imediatamente, né, próximos, vizinhos mesmo de Israel. A partir de agora, começam a aparecer dois povos que a gente vai ver, mas que são povos que já têm um certo domínio, ou um certo poderio, ou um domínio, um poderio financeiro, um poderio militar, tá? Grandes nações que podem ter relacionamento com Israel, mas não estão exatamente tão vizinhos quanto esses outros povos. Okay? E o que é que eles fazem, como é que eles se comportam em relação ao reino de Deus? E isso vai ser visto exatamente no próximo capítulo, né? Então, passando aqui agora para o capítulo 26, no verso 1, a gente já tem aqui, né? Sucedeu no 11º ano, ao primeiro do mês, que veio a minha palavra do Senhor, dizendo, verso 2, Filho do homem, visto como Tiro disse no tocante a Jerusalém, está quebrada a porta dos povos, virou-se para mim, eu me encherei, agora que ela está assolada. E aí vai falando um bocado de coisa que não sabe ele, que está cavando a cova com as próprias palavras, né? Tiro era uma cidade portuária, marítima, muito rica, importante, né? Cidade dos fenícios, e era situada ao longo da costa no Mediterrâneo, onde hoje você vê o Líbano. Onde hoje é o Líbano, ali foi Tiro, ok? Então você já tem uma noção exata. Quando você for lá no Oriente, você já sabe onde foi Tiro, aonde se passou essa história, aonde hoje é o Líbano. Vamos orar, né, por esses irmãos que carecem das nossas orações. Essa terra clama por justiça, ok? Vamos lá. Amós condenou Tiro por vender os israelitas para os edomitas. E aí você vai ver isso em Amós no capítulo 1. Jeremias profetizou que Tiro, junto com Moabe, Edom, Amon e Sidom, seriam entregues nas mãos de Nabucodonosor. E você pode ver isso em Jeremias 27, logo no começo, tá bom? Ezequiel aqui ele profetiza a destruição de Tiro, a qual veio aproximadamente em 2 fases, né? A cidade situada no continente pode ter sido destruída por Nabucodonosor após um cerco de aproximadamente 13 anos. Não quero trazer para você aqui uma coisa exata porque a gente não tem. São estudos arqueológicos e teológicos que nos trazem essa noção, tá bom? E a cidade situada na ilha não foi absolutamente tocada. Alexandre o Grande, 300 anos antes de Cristo, construiu-se uma calçada para, a partir da terra firme até a ilha, capturar a cidade e destruir a cidade, né? E ele, desse modo, ele cumpriu as palavras dos versos 4 e 14, que diz, eu varrerei o seu pó e dela farei uma penha descalvada. E no verso 12, e diz assim, e as tuas pedras e as tuas madeiras do teu pó lançarão no meio das águas. E lá, quando eu li Sofonias, você viu, né, falando sobre uma terra na costa e uma terra na ilha. E aí já estava falando de Tiro, tá ok? Lá Sofonias é bem resumido assim, mas ele fala sobre tudo isso que nós estamos passando aqui. E algo interessante a respeito do capítulo 26, logo no iniciozinho, uma fala é dada, né? Uma fala é dita por Tiro. E que fala é essa? Como se Tiro, a cidade de Tiro, estivesse falando. O portal das nações foi quebrado e se me abriu, irei prosperar. Ou seja, Tiro estava achando interessante, vantajoso, que o povo de Deus caísse para que ele prosperasse, para que ele enriquecesse. Então, Tiro tinha suas relações comerciais, mas torcer pela queda de Jerusalém, um possível concorrente comercial, ou porque existe ali uma rota, né, uma possível rota de comércio, mas torcer para que o povo de Deus caia, para que você prospere, é colocar a prosperidade financeira no lugar de Deus. É você dizer que é mais importante você receber dinheiro do que você está vendo um povo que representa a autoridade de Deus crescer.
E esse povo é chamado de Portal das Nações. Olha só que interessante. E aí Deus diz que, olha, Tiro, você não achou bom que o Portal das Nações foi quebrado e que abriu e agora você vai poder prosperar? E aí quando isso surge no coração de Tiro, ou que eles se declaram isso, ou que esse é o pensamento, Deus, de maneira justa, diz: Nabucodonosor entrará pelas portas de Tiro, como se entra numa cidade cujos muros foram derrubados. Então, mais uma vez, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz e o que a gente ouve de notícias de pessoas que estão passando por dificuldade. Parece, quando eu vejo algumas mídias, né, que notícia significa coisa ruim. E a gente comenta sobre essas coisas ruins. A gente tem que ter muito cuidado para verificar de quem a gente está comentando, por que a gente está comentando, qual é a motivação, né? O próprio Jesus diz que a gente iria ser julgado pelas palavras que a gente fala ao vento, pelas palavras que a gente fala sem pensar. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque nós também fomos constituídos autoridade aqui na Terra. Nós temos alguma autoridade e nós seremos julgados pela autoridade maior, que é Deus. Não é uma palavra de peso, de julgamento, mas uma palavra de responsabilidade. Que a gente não venha a idolatrar os nossos próprios interesses em detrimento do crescimento do reino de Deus. Amém? Vamos lá. Você vai agora dar uma puladinha aí e vamos entrar no capítulo 27, já no verso 25, que eu quero trazer para você um entendimento sobre o que a palavra diz aqui, ó. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas, por causa do teu negócio, e te encheste e te glorificaste muito no meio dos mares. Os teus remeiros te conduziram sobre grandes águas, o vento oriental te quebrantou no meio dos mares. E aí vem falando sobre a riqueza de Tiro, né? E esses navios de Tarsis que são famosos, né? Não só os navios, mas os homens que comandavam esses navios tinham um conhecimento aqui muito grande de geografia, conhecimentos profundos de astronomia. E aí esses homens, eles tinham acesso a grandes fortunas, e isso enriqueceu muito a Tiro, de modo que veio a se tornar algo que eles achavam que estariam acima de todos os outros. Mas você vê que no verso 26 fala de um vento oriental que quebrantou no meio dos mares, quebrantou eles, né, no meio dos mares. E isso é a mão de Deus, tá? Diante desse texto, eu quero te trazer o entendimento que a riqueza é boa, a riqueza em algumas situações é necessária, depende do nível que você vai alcançar, eu não sei, mas muitas coisas precisam de dinheiro e algumas coisas de muito dinheiro, e para isso, muita riqueza. Todavia, nada disso é maior do que Deus. E Deus pode, em um só toque, em um só sopro, acabar com qualquer riqueza. Então, queridos, aonde Deus nos colocar, que nós estejamos nesse lugar glorificando a Deus, exaltando o nome de Deus e se subordinando à vontade dele. Que aquilo que Deus nos deu nunca tome o lugar dele, porque é como a Bíblia nos ensina, né? A parábola da candeia. E aí lá no final Jesus fala assim: porque se a luz que há em ti for trevas, quão grandes trevas, né, há em ti. Então, se aquilo que Deus nos deu vira nosso ídolo, quem agora vai nos resgatar dessa escravidão, né? Se Deus nos levou a um lugar e não tinha mais demônio, mas porventura qualquer de nós, né, pode cair numa cilada, que não caiamos, mas pode ser, e aí a pessoa cai. Quem vai tirar a pessoa disso, né? É um ambiente muito perigoso. Então, eu quero te trazer esse entendimento, tá? Que toda a riqueza é menor do que Deus. E você e eu somos instrumentos de Deus para manifestar a soberania dele na terra, aonde quer que ele nos coloque, tá bom? Eu creio no poder de Deus através da sua vida e sei que você será um homem, uma mulher de Deus que vai triunfar sobre todas as coisas e dará testemunho do poder de Deus. Fantástico, né, gente? A palavra de Deus é algo maravilhoso e como ela é prática, como Deus consegue nos ensinar
através de exemplos de povos, através de exemplos de vida. Então você que está aqui conosco, estamos dando mais uma paradinha no estudo de Ezequiel, do capítulo 25 ao capítulo 32, mas continue conosco, estude a sua Bíblia, medite, ouça quantas vezes for necessário e não deixe de aproveitar a mensagem de Deus que transforma a minha vida, a sua vida e das pessoas que estão ao redor. Nos encontramos no próximo episódio e que Deus nos ajude a conhecer mais da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Até lá!